Bom dia, turma do primeiro ano. Tio Daniel está aqui mais uma vez para agradecer todos os retornos que vocês estão me passando, para dizer que eu estou bastante satisfeito com o apoio das famílias, que sem esse apoio a gente não conseguiria fazer as nossas atividades de forma correta e de forma que dê certo. A gente precisa do apoio da família, a gente precisa dessa disponibilidade em nos ajudar para que as crianças consigam passar por esse problema que a gente está vivendo sem que eles percam a oportunidade e o direito que eles têm de estudar. Então, para começar hoje, quinta-feira, nós vamos para fazer atividades de português e de ciências. E aí, para começar, lá no final das atividades de vocês, hoje nós vamos conhecer essas duas lendas aqui, ó, o Curupira e o Boto. E aí eu vou fazer a leitura. Eu peço que mais uma vez vocês procurem as rimas e pintem as rimas e também façam a pintura do Curupira, que é esse rapazinho aqui com os pés para trás, e do Boto cor-de-rosa, tá? Então vamos lá. Na lenda do Curupira está escrito assim: Curupira é um menino um tanto quanto esquisito. A mata é o seu reino, onde ele exige respeito. Tem o cabelo da cor do fogo e seus pés virados para trás. Muita gente acredita que ele faz caçador se perder e não voltar jamais. A lenda do Curupira mostra para a gente que ele é um protetor da natureza. A grande maioria dessas lendas, elas vêm elas falam sobre proteção da natureza. Então, o Curupira, ele é um protetor da natureza e dos animais. Ele está lá na mata, na floresta, para proteger os animais, principalmente dos caçadores. Ele confunde eles porque ele tem os pés para trás. Então, quando ele anda para frente, as pegadas dele mostram que ele está andando no sentido contrário. E aí ele confunde a cabeça dos caçadores e eles acabam se perdendo na mata. Na lenda do Boto, aqui embaixo, vou ler para vocês também, diz o seguinte: Dizem que o Boto apareceu todo prosa, procurando a moça mais charmosa. Vestido de branco, ele aproveitou a festa até ficar manco. Quando a moça já estava convencida que ela era a escolhida, o Boto ao rio retornou e nunca mais alguém o avistou. A lenda do Boto é essa. Reza essa lenda de que ele vem em noites de festa, seduz as moças e depois some. Então pinta bem bonito essas duas lendas e procura as rimas junto com a sua família, tá? E aí, para a gente começar a nossa atividade de português, nós vamos trabalhar hoje com 2 poemas. E qual é a característica de um poema? É apresentar rimas. E as rimas, elas aparecem aonde? No final de cada uma das linhas que tem lá no poema. Então, quando a gente está lendo um poema, todas essas lendas que eu fiz a leitura para vocês durante a semana, elas estão escritas em rimas. Então, elas são lendas rimadas. E aí, na primeira atividade que a gente vai fazer, que é na página 10, tá aqui escrito o número 10 embaixo, vocês vão ler junto com a família de vocês um poema que chama Peraltices do Saci. Foi escrito por Isabel Cristina Silveira Soares. Tá logo aqui no início o título, Peraltices do Saci, e abaixo nós temos escrito a autora do texto. E aí, o poema ele não é escrito da mesma forma que qualquer outro texto. As linhas a gente chama de versos. E cada grupo de versos a gente chama de estrofes. Perceba a disposição do texto. Aqui em cima nós temos essas 4 linhas, que são 4 versos. Mais abaixo nós temos mais 4. Tem um espaço entre eles, tá vendo? E aqui também apresenta esse espaço entre ele aqui. Então, nós temos no total 12 versos, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 versos no total. E, na verdade, nós temos 13, porque o último tem uma linha sobrando aqui, tá? Então, nós temos 13 versos no total. E o grupo desses versos a gente chama de estrofes. Então, nós temos a primeira estrofe, a segunda e a terceira. Nessa primeira página, o que é que vocês vão ter que fazer? Ler e pintar o nome dos personagens folclóricos. Então, vocês vão, quando estiver lendo aqui, tem várias lendas escritas. Inclusive, eles estão ao redor para vocês também pintarem. Nós temos aqui a sereia Iara, a Cuca,
o boitatá, o boto cor-de-rosa, a mula sem cabeça e o saci pererê. Todos eles estão aqui presentes também no texto. Então você vai ler o texto, pintar no texto o nome de cada uma dessas lendas, escolhe uma cor bem clarinha, porque se você botar uma cor escura, ele vai cobrir a palavra. E em seguida você pinta as lendas que tem ao redor. Não esquece de preencher o seu cabeçalho aqui em cima, tá? Tem o espaço para você colocar o nome da escola, o seu nome e a data da atividade. No verso, nós temos o mesmo texto, só que agora ele está diferente. Algumas palavras sumiram. E são especificamente o nome das lendas. O nome das lendas que vocês pintaram na página anterior, nesse verso aqui na página 11, sumiram e você deve completar o poema com as palavras que sumiram. Perceba que essa primeira estrofe aqui, ela está dentro de um retângulo. Por quê? Porque na questão que tem aqui embaixo, na questão 2, pede para que você anote esses 4 versos nessas linhas aqui embaixo. E ao final tem 2 perguntas. Qual é o título do poema e quem escreveu, quem é o autor do poema. Essas informações estão bem aqui em cima. Peraltices do, nesse primeiro tracinho aqui, eu lembro que eu disse o título, Peraltices do Saci, está aqui escrito. Então você vai completar com as palavras que estão faltando, responder as 2 questões embaixo e mais uma vez o que é que você tem que fazer? Pintar as lendas que estão aqui ao redor. Para que a nossa atividade fique bonita, fique um livro bem feito, a gente precisa pintar todas as páginas para que ele fique bonito, realmente bonito. E aí a gente vai continuar na nossa atividade com um outro poema, também sobre o Saci, só que esse já está na página 17, que está aqui embaixo, o número 17. E esse chama só O Saci e foi escrito por Regina Vilaça, está aqui embaixo o nome dela, pequenininho. Da mesma forma que o poema anterior, nesse daqui nós temos 1, 2, 3 estrofes, cada estrofe com 4 versos, então nós temos 12 versos e 3 estrofes. Aqui embaixo tem o poema novamente, faltando algumas palavras. Você vai observar o texto em cima e completar ele embaixo com as palavras que estão faltando. E aí vão me perguntar assim, tio Daniel, para que eu uso um poema? A função de um poema é me divertir, é me causar emoções, divertimento. Então, quando eu leio um poema, além de eu estar aprendendo a leitura, treinando a minha leitura, eu também estou me divertindo, porque as rimas, elas causam uma facilidade na leitura. Então, atenção, senhores pais que estiverem vendo a aula, estimulem as crianças a rimar. É muito boa esse tipo de atividade. Você diz uma palavra e pede para que ele rime com outra, para que ele entenda que a rima aparece no final da palavra, não é a primeira letra quem determina a rima, e sim as últimas, tá? E não esquece mais uma vez de que eu já venho falando em todas as atividades que tem que pintar. Então pinta o saci que está aqui na mata e tem aqui embaixo um outro saci escondido atrás da árvore. Pinta para ficar bem bonito. E aí, para terminar a nossa aula de hoje, nós vamos voltar um pouquinho no livro. Essa página, ela não tem números, mas vocês vão facilmente identificar porque tem título, que chama Atividade de Ciências, tá? Então, vocês vão ver uma árvore e aqui em cima tem um texto que eu vou ler para vocês. Eu acabei de contar uma lenda sobre um protetor da natureza. Quem é esse protetor da natureza? O Curupira. E aí em cima está escrito assim: o Curupira é o defensor da natureza. Ele ama as árvores. Vamos ajudar ele a colocar o nome nas partes da planta. As partes da planta são... Nós temos 5 partes, a planta é dividida em 5 partes. Nós temos os frutos, as folhas, as flores, o caule e a raiz. E aí você vai me perguntar, mas Daniel, para que serve tudo isso? A planta é um ser vivo, e assim como nós, ela respira, ela precisa se alimentar. E aí por onde é que a planta se alimenta? A raiz oferece à planta sustentação. Sem a raiz, a planta não estaria no chão. E as raízes da planta funcionam como se fossem canudinhos. Então, quando a raiz está lá na terra, ela puxa da terra os nutrientes, ela puxa a água, e tudo isso sobe pelo caule. E ele vai distribuir para as outras partes da planta. Por onde é que a planta respira? A planta tem nariz? Não, a planta não tem nariz. As plantas respiram pelas folhas. E ela produz, de tempos em tempos, algumas produzem flores e frutos. Algumas só produzem flores.
Mas essa árvore aqui, por exemplo, é uma árvore que dá frutos, então ela produz frutas e flores. Para que serve a fruta, além de nos alimentar? A fruta, ela serve para proteger a semente. Se você observar, a grande maioria das frutas, a semente está dentro. Então essa é a função da fruta. A flor, ela muitas vezes ela vem antes do fruto. As frutas vêm depois das flores. E aí você vai pintar bem bonito. Cada um desses retângulos aqui, você deve completar com um nome. Esse primeiro retângulo está apontando para as folhas. Esse daqui para as flores. Esse aponta para um fruto. Aqui nós temos o caule. E embaixo da terra nós temos as raízes. Então observa os nomes aqui em cima. Completa. Pinta bonito. Pinta o curupira também que está aqui em cima. E aí em seguida a gente vai virar. E mais uma vez nós vamos exercitar a escrita do nome das partes da planta. Só que dessa vez vai ser em forma de cruzadinha. Tem aqui uma cruzadinha e tem os números. Do lado da folha nós temos o número 1, do lado do caule nós temos o número 2, do lado da fruta ou fruto nós temos o número 3, da flor nós temos o número 4 e das raízes o número 5. Observa aqui a quantidade de quadrinhos completa, faz a pintura para ficar bem bonito, e aí tio Daniel espera receber muitas fotos, as atividades todas pintadas, porque mais uma vez eu vou dizer, é bastante importante para esse material que elas estejam todas pintadas, porque no final, quando terminar essas atividades do folclore, eu vou juntar com outras atividades que a gente vai produzir, e nós vamos produzir um produto final, que é o nosso livro. Então, quem quer um livro bonito, quem quer um livro bem feito, pinta tudo, escreve bem direitinho, cuidado para não amassar, não perder ou não rasgar, é importante. Quem tirou o grampo, vai juntando as folhas. Quem não, deixa grampeado, porque no final da semana ou na próxima semana eu acredito que eu vou recolher essas atividades. Então, mais uma vez, obrigado. E eu espero todo mundo aqui amanhã para a nossa última atividade da semana. E eu espero que todo mundo esteja com o livro em dias. Qualquer dúvida, é só me chamar ou me perguntar no particular que eu respondo.